Eu quero compartilhar com vocês nessa manhã sobre o tema A Última Semana de Jesus. E em 7 dias pode acontecer muita coisa. Diga isso comigo: na última semana de Jesus, ficou provado que em 7 dias muita coisa pode acontecer. Agora olha para alguém que está do seu lado e diga isso para a pessoa que está próximo de você: em 7 dias pode acontecer muita coisa na sua vida. Quantos acreditam nisso? Irmãos, a última semana de Jesus, ela aparece nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E quando a gente olha para as 7 últimas semanas de Jesus, eu fui muito tocado, muito inspirado por uma publicação do perfil do C.S. Lewis, que é administrado por teólogos, e eles colocaram uma imagem exatamente assim, dizendo que muita coisa pode acontecer em 7 dias. E ali o meu coração transbordou. Eu fui para os evangelhos e fiquei impressionado como em 7 dias tantas coisas aconteceram com Jesus. Por favor, me acompanhe nessa linha de raciocínio. Em primeiro lugar, nessa última semana de Cristo, no domingo que antecede a sua ressurreição, Jesus teve a sua entrada triunfal em Jerusalém. E nessa entrada triunfal, ele foi aclamado como aquele bendito que vem em nome do Senhor. Jesus foi ovacionado pela multidão. Eles tinham ramos de palmeiras, eles colocavam a palmeira sobre o chão, e o burrinho que Jesus montava descia sobre Jerusalém, e todos clamavam: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Isso aconteceu no domingo que antecedeu o seu sacrifício. Essa última semana de Jesus foi uma semana que misturou alegria, tristeza, dor, generosidade, entrega, sacrifício, oração, comunhão, intimidade, enfim, muitas coisas aconteceram nessa última semana. Em segundo lugar, Jesus, na segunda, ele volta em Jerusalém, e voltando em Jerusalém, pode passar por favor, ele purifica o templo. É aquele momento que Jesus entra no templo, expulsa cambistas, expulsa mercadores, e Jesus foi duramente confrontado pela elite religiosa, os saduceus e os fariseus, por causa do seu comportamento, porque ele não queria que a casa de Deus fosse transformada em um covil de ladrões. Então isso acontece na segunda. Na própria segunda, e já começando a terça, acontece um terceiro fato. Jesus começa uma série de ensinos, próximo slide por favor, onde ele fala sobre a parábola da vinha, onde ele fala do banquete do casamento, onde ele ensina os seus discípulos a pagar os impostos, e ele ensinou: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E ele confronta os saduceus, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. E ele também profetiza a destruição de Jerusalém. Ou seja, de segunda para terça, Jesus tem uma série de ensinos impactantes, transformadores, que ele fala sobre o fim dos tempos, que ele fala sobre a responsabilidade e a missão de cada discípulo, e que ele profetiza a destruição de Jerusalém, porque Jerusalém não estava reconhecendo aquele que estava vindo em nome do Senhor. De terça para quarta, Jesus, ele vai jantar na casa de um fariseu, e ali Jesus é ungido. Esse é o quarto ponto. Ele é ungido por Maria de Betânia, e ali quando ele é ungido, a Maria derrama aos pés de Jesus um perfume caríssimo, que ela acumulou durante vários dias de trabalho, e ela derrama aquele perfume nos pés de Jesus. Esse slide que aparece fala sobre a quinta-feira. Já na quinta-feira, Jesus pede aos seus discípulos que preparassem a refeição da Páscoa em uma casa de um homem específico. Então nessa casa, os discípulos preparam a ceia,
Jesus entra nessa casa, lava os pés dos discípulos, João capítulo 13, celebra a ceia e vai ainda de noite, de quinta para sexta, para o jardim do Getsêmani. O jardim do Getsêmani, ali acontece, pode passar por favor, a traição e a prisão de Jesus. No jardim do Getsêmani, Judas entrega Jesus por 30 moedas de prata e identifica Jesus com um beijo. E todos nós temos uma especulação do porquê Judas traiu Jesus com beijo, mas Judas precisou identificar Jesus com beijo, porque Jesus era tão semelhante aos demais discípulos, que o Judas combinou com o exército romano: olha, aquele que eu beijar, esse é um homem. Então, eu imagino, irmãos, que se Jesus estivesse aqui no nosso meio, muito provavelmente ele não estaria aqui falando. Muito provavelmente ele estaria aí sentado, talvez do lado de alguns de vocês, e digo mais, alguns de vocês não o identificariam. Alguns de vocês não perceberiam que é Jesus, porque foi isso que aconteceu no jardim de Getsêmani. Jesus estava ali no meio, e alguém não identificou, alguém não percebeu. Então Jesus é entregue por Judas com beijo. Os soldados romanos vêm, aprisionam Jesus e levam ele para uma sequência de julgamentos. Uma sequência de julgamentos, que é o próximo slide, onde de uma forma muito injusta Jesus é julgado, porque veja, era de quinta para sexta, e o sinédrio só funcionava no nascer do sol, não podia fazer julgamentos à noite. Mas eles pegam Jesus e levam Jesus para a casa de Anás, para a casa de Caifás, e o julgamento injusto de Jesus começa na madrugada, de quinta para sexta. Ele é julgado de forma injusta, severa, e ele é condenado, que é a próximo slide, a açoites e crucificação. Jesus ele recebe uma sequência de punição desumana, cujo objetivo dessa punição era diminuir o tempo de vida dele na cruz. Qualquer prisioneiro que era sentenciado à morte de cruz, ele passava por uma sequência de açoites, para que quando ele fosse crucificado, ele ficasse ali exposto o menor tempo possível, ele morresse o quanto antes. E foi isso que Jesus viveu, uma sequência de punição desumana. Tem como soltar o vídeo aí para nós, por favor? Pode soltar o vídeo enquanto eles preparam ali. Eu gostaria que você pensasse, pode apagar aqui as luzes, se tiver o áudio pode soltar, por favor.
hasteado à morte de cruz, ele era amarrado num toco, como a gente viu, nessa posição, justamente curvado e preso, para que os golpes alcançassem exatamente toda a extensão das costas dele. Toda a extensão. E como a gente viu, essa parte do filme é um trecho do filme A Paixão de Cristo, que tem muitas pesquisas arqueológicas, históricas, que retratam a realidade do que aconteceu nos dias de Jesus. E a gente viu que ele foi virado e continuaram a bater. Por quê? O objetivo era esse: que o prisioneiro, ele chegasse para a crucificação praticamente morto. Há relatos históricos de que muitos prisioneiros não chegavam nem a ir para a cruz. Eles morriam só com essa série de açoites. E Jesus, ele foi para a cruz para cumprir o plano e o propósito de Deus. Em nono lugar, próximo slide, Jesus, ele enfrentou a morte e ele foi sepultado. Jesus, ele disse: está consumado, João 19, e ele expira, entrega o seu espírito, o véu se rasga, um terremoto acontece. Alguns reconhecem que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, e aí dois homens, dois discípulos em secreto, José de Arimateia e Nicodemos, pegam o corpo de Jesus e sepultam ele num sepulcro que nunca tinha sido utilizado por ninguém. Mas a história não termina aqui. A boa nova do Evangelho é que a cruz está vazia. A boa nova do Evangelho é que o túmulo está vazio. E a boa nova do Evangelho é que o trono está ocupado. O trono está ocupado. Porque a morte não pôde retê-lo. A morte não pôde pará-lo. A morte não pôde paralisar o plano eterno de Deus de redenção de toda a humanidade. Sim, Jesus sofreu, mas é verdade que Ele ressuscitou, é verdade que Ele está vivo, é verdade que Ele reina para sempre e voltará para nos buscar. Essa é a boa nova do Evangelho. Mas eu quero olhar com você em especial para um relato bíblico. E esse relato está em João 19, enquanto você abre a Bíblia, por favor, deixa eu contextualizar. Esse episódio que nós vamos ler, acontece provavelmente na sexta-feira de manhã. Jesus, ele passa a noite em agonia no Getsêmani, é preso, levado à casa do sumo sacerdote, e pela manhã ele é apresentado a Pilatos. E aí acontece isso que nós vamos ler em João capítulo 19. Versículo 1 a 5, diz o texto: Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o aceitou. 2. Os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. E diziam: salve o rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhe: eis aqui vos trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Versículo 5, vocês podem ler? 1, 2, 3. Jesus foi chicoteado com tiras de couro que tinham metal e osso pontiagudo na ponta. A gente viu as cenas. Esses golpes, à medida que penetravam a pele, quando arrancava, dilacerava, rasgava a pele. Jesus, ele vive uma sentença cruel, indigna e injusta, como nós comentamos há pouco. E o que acontece depois de toda esse sofrimento? Pilatos pega Jesus, leva a sua sacada real e apresenta Jesus para toda a multidão. Qual era a expectativa de Pilatos nesse momento?
que a multidão olhasse para Jesus desfigurado, um Jesus que estava repleto de sangue, repleto de suor, repleto de saliva, porque os soldados romanos, à medida que lhe davam bofetada, cuspiam nele. Jesus teve muitas cusparadas no seu rosto. Então essa figura massacrada, Pilatos apresenta para toda a multidão, na expectativa de que a multidão sofresse, sentisse misericórdia e compaixão, e de alguma forma dissesse para Pilatos assim: não precisa sentenciar ele à cruz. Era essa a expectativa de Pilatos. Por isso que o versículo 5, que vocês acabaram de ler, diz que Pilatos apresenta Jesus à multidão, e nesse momento Pilatos diz o seguinte: eis aqui o homem. Em outras palavras, esse é o homem. Em outras palavras, Pilatos pergunta: é esse aqui que vocês consideram uma ameaça para Roma? É esse aqui que vocês consideram uma ameaça para Nero, para o imperador, para César? Esse aqui que nós acabamos de espancar? Então, quando Pilatos apresenta Jesus, o objetivo é mostrar para a multidão a impotência que Jesus estava demonstrando, a fragilidade, a vulnerabilidade que Jesus estava exposto. O Pilatos, com essas palavras que aparecem no final do versículo 5, ele quis dizer assim: contemple, olhe, veja. Só que, irmãos, ele não sabia, mas Pilatos estava sendo um instrumento de Deus para chamar a atenção para o Cristo. Quando Pilatos disse assim: eis aqui o homem, é como se Deus usasse Pilatos para dizer novamente para toda a multidão: olhem para ele. No Antigo Testamento há um episódio em que os israelitas foram mordidos por serpentes, por víboras, e Deus dá uma direção a Moisés: construa uma serpente de metal, coloca numa haste, e todos aqueles que olharem para a serpente pendurada, eles serão curados. E assim aconteceu. Todos os que eram mordidos por serpentes, eles olhavam para a serpente de metal e ficavam curados. Só que a ordem de Moisés é: olhe para a serpente. E o próprio Jesus em João 3 falou isso, que o Filho do Homem seria pendurado. E o próprio Pilatos, antes do Filho do Homem ser pendurado, está dizendo: olhe para ele. Em outras palavras, Pilatos está dizendo assim: olhe, ele é o homem dos homens, ele é o rei de reis, ele é o senhor de senhores. Ele está nessa situação tão fragilizada, mas essa não é a realidade espiritual sobre ele. Ele não é esse pedaço de carne massacrado, dilacerado, ensanguentado. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Pilatos está dizendo: olhe para ele, está chamando a atenção para Jesus. Pilatos, sem saber, estava tirando a atenção de Roma e colocando a atenção no Cristo. Pilatos, sem saber, estava tirando a atenção das autoridades religiosas judaicas e colocando a atenção em Cristo. Olhe para ele. E naquele momento, irmãos, algo extraordinário acontece. Acompanhe comigo o versículo 6 de João 19. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes, os servos, eles gritam, dizendo: crucifica-o. É João 19, 6. Crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos diz assim: tome vocês ele e crucificai-o vocês, porque eu não acho crime algum nesse homem. O que Pilatos... A expectativa de Pilatos de que a multidão absolvesse Jesus não acontece. Então Pilatos, quando apresenta Jesus, ao invés da multidão se condoer, a multidão, pelo contrário, ela grita: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos lava as mãos e diz assim: eu não vou crucificar esse homem, porque eu não vejo nele pena alguma, eu não vejo crime algum. Crucifique ele vocês.
Então Pilatos devolve Jesus para que fosse para uma outra autoridade e chegasse à conclusão de que ele era réu de morte. Irmãos, o que isso tudo tem a ver com a Páscoa? Tudo, absolutamente tudo. Porque Páscoa não é sobre coelho, Páscoa é sobre o cordeiro. Páscoa não é sobre chocolate, Páscoa é sobre o sangue do cordeiro. Então a nossa mentalidade precisa ser alinhada nesse tempo, porque a Páscoa no original Pessah significa passagem, ou seja, o anjo da morte que visitou lá o Egito passou por cima da casa dos israelitas que estavam marcadas pelo sangue do cordeiro. Então quando a gente olha isso, o objetivo da Páscoa é estabelecer um marco, um memorial de libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Um escritor, o Dr. Robert Heider, ele escreveu um livro chamado O Despertar da Igreja de Cristo, e ele disse que a chave para o resgate dos hebreus não foi um poderoso exército, não foi uma ação grandiosa de Deus. A chave para a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito foi um simples e imaculado cordeiro. O cordeiro morto, o sangue do cordeiro sobre as batentes das portas garantiram que os israelitas não tivessem os seus filhos primogênitos mortos. Então, em outras palavras, a chave da Páscoa é o cordeiro. Foi por isso que em João 1,29, João Batista, quando estava batizando no Rio Jordão, ele vê Jesus se aproximando e ele disse assim: Este é o que tira o pecado do mundo. Presta atenção em algo, irmãos. Eu não tenho nada contra o leão. Pelo contrário, em Apocalipse Jesus é figurado como leão da tribo de Judá. Mas a gente não pode se distrair. Sabe por quê? Tem muita gente ovacionando o leão, imagem de leão, é o leão, é o leão, é o leão, e pouco se fala do cordeiro. Pouco se fala sobre o cordeiro. Sabe por que a gente não quer falar sobre o cordeiro? Porque a nossa mente ainda é humana e carnal. A gente acha o cordeiro tão fraquinho, tão inocente. A gente acha o cordeiro tão frágil. A gente gosta do leão. É o leão. O leão ruge. E a gente abomina a história do cordeiro. Só que a Bíblia vai nos ensinar, irmãos, que se eu não entendo o papel que o cordeiro exerceu na história humana, muito menos eu vou saber o papel do leão. Então, por favor, pare de idolatrar leão. Até porque, 1 Pedro 5,8, o leão também é figura de Satanás, você sabia disso? A Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, anda ao derredor bramando como um. Então presta atenção, até Satanás é comparado a um leão. Agora o cordeiro é diferente. O cordeiro fala dessa inocência. Pastor, mas Jesus não foi uma vítima na mão do Império Romano e na mão dos líderes judeus? Jamais. Olha o que a Bíblia diz em João capítulo 10. João capítulo 10, versículo 17 e 18. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Diga isso comigo: Jesus deu a sua vida. Presta atenção nisso, não foi Roma que pegou a vida de Jesus. Não foi os judeus, a liderança judaica que tomou a vida de Jesus. Jesus quis se entregar. É diferente, irmão. Olha o que diz o verso 18. Ninguém tira ela de mim, mas eu de mim mesmo a dou. E tenho o poder para dar, e tenho o poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Irmão,
ninguém teria autoridade nenhuma para tocar a vida de Jesus se ele não permitisse. O Pilatos chegou a reivindicar diante de Jesus: você não sabe que eu tenho autoridade? Jesus olha para ele e fala: você não tem autoridade nenhuma, se do céu não for dada. Você se acha rei? Você é um nada. Jesus se entregou para cumprir a profecia de Isaías como um cordeiro mudo. Jesus se entregou como sacrifício pelos nossos pecados. Jesus se entregou como uma oferta voluntária a Deus. Paulo em Filipenses chega a dizer que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, não há poder nenhum de Roma, não há poder nenhum dos judeus. Há uma entrega voluntária, há uma disposição de se entregar em Jesus, porque ele mesmo disse: a minha vida eu tomo de volta. E isso ele estava profetizando sobre a ressurreição, que aconteceria no terceiro dia. Mateus capítulo 16, verso 21, vai mostrar Jesus ensinando isso para os discípulos. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Vou perguntar de novo: quantos aqui são discípulos de Jesus? Preste atenção em algo: você precisa se familiarizar com a vulnerabilidade do teu mestre. Você precisa se identificar com Cristo dilacerado. O Cristo rasgado. Pastor, será que essa imagem de Jesus sendo chicoteado não é muito forte para nós? Não! Não é. Essa é a realidade que eu e você precisamos ter. Isso não pode fugir dos nossos olhos. Porque se somos discípulos de Jesus, Ele está nos preparando a sermos familiares dessa realidade. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 16 e verso 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir para onde, irmãos? Padecer muito de quem? E de quem mais? E de quem mais? E depois aconteceu o quê? E depois, Jesus não escondeu isso dos discípulos. Então essa realidade, o que é a paixão de Jesus? É esse entusiasmo contagiante, é esse amor incontestável que Ele teve pela humanidade. Não foram os cravos que prenderam Jesus na cruz, foi o amor que Ele tinha por todos nós. Eu tenho na minha sala, não dava tempo de pegar, mas eu tenho aqui uma réplica do prego que foi cravado na mão de Jesus. Alguns que participavam do curso teológico lembram, eu mostrei. É isso aqui, irmãos, dessa largura aqui. Porque precisava ser comprido e espesso, justamente para penetrar quando o prisioneiro tivesse seus pés juntos e trespassar os dois pés. Só que não foi os cravos, não foram os pregos que prendeu Jesus na cruz. Sabe o que prendeu Ele na cruz? O amor dele por cada um de vocês. Este amor, irmão, deve te constranger. Olha, de verdade, se isso não te constrange, eu não sei mais o que te constrange. Se isso não te constrange a ser um crente fiel, a ser um discípulo de Jesus, a amá-lo de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, se isso não te constrange, meu irmão, para com esse negócio de ser crente. Para de se enganar. Para de gastar o seu tempo na igreja. Porque essa aqui é a essência da vida cristã. Essa aqui é a realidade do cristianismo. E quem não vive isso aqui, vive religião. Vive uma farsa. Vive a hipocrisia. Algo que Jesus censurou diante dos fariseus, escribas e saduceus.
Então, se você não se constrange por esse grande amor, irmão, para com tudo. Para com tudo. Essa é a realidade do cristianismo. Como devemos celebrar a Páscoa? Reconhecendo essa realidade. Como devemos celebrar a Páscoa? Eu te dou aqui 3 respostas, e eu vou tentar ser muito rápido nisso, e a gente ora. Como devemos celebrar a Páscoa? Número 1, a gente precisa se livrar das velhas práticas. Diga isso comigo, eu preciso me livrar das velhas práticas. Irmão, Jesus sofreu tudo aquilo para que você fosse salvo, para que você fosse liberto e para que você fosse curado. Jesus sofreu toda aquela série de chicotadas, e aí não adianta eu olhar para aquilo e chorar e nada mudar na minha vida. Não adianta nada. É fingimento, é hipocrisia, é falsidade. Jesus sofreu tudo aquilo para me salvar, para me libertar, para me curar, e aí eu vou mais longe, para me batizar com o Espírito Santo e para me levar para o céu. Então, já que ele sofreu tudo isso, eu preciso me livrar das velhas práticas. 1 Coríntios capítulo 5 e verso 7, olha o que a palavra diz. 1 Coríntios 5, 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais o quê? Assim como estáis sem o quê? Porque Cristo, Ele é o quê? E Ele foi o quê, gente? Sacrificado por nós. O Paulo, ele usa a figura do fermento aqui, e todas as donas de casa que fazem bolos e pães deliciosos, sabe o que o fermento faz com uma massa? O fermento muda a realidade da massa. O fermento incha a massa, dá à massa algo que não é real, porque se for só a massa sem o fermento, ela não ganha aquela proporção. E Paulo está dizendo que esse fermento, ele está figurando aqui, são as velhas práticas. E aí ele disse, jogue fora, livre-se dessa porcaria, livre-se disso que está te atrapalhando a viver a nova vida em Cristo. Porque se alguém está em Cristo é uma nova, as coisas velhas, e tudo se fez novo. Então joga fora aquilo que te impede de ser uma nova criatura. É o que Paulo está dizendo aqui. Limpem-se. Jogue fora, porque vocês são uma massa nova, vocês estão perdoados, salvos, libertos, curados, pela poderosa obra de Jesus na cruz. Vocês são nova criação. O fermento nada mais são do que as obras da carne, e não vai dar tempo de explicar isso aqui, mas Gálatas 5, do 19 ao 21, você pode ler em casa, e você vai ver uma lista de obras da carne, porque a carne é tão ruim, irmão, tão imprestável, que nem para produzir fruto ela presta. A carne produz obras, o Espírito produz frutos, a carne produz obras, porque ela é tão imprestável, que nem para produzir fruto ela presta. Ela precisa ser morta, ela precisa ser exterminada. Então o que nós vimos aqui acontecendo com Jesus deve ser uma figura, uma metáfora daquilo que vai acontecer conosco, porque Ele mesmo disse, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus viveu é um sinal para que nós precisamos viver. Então, como a gente deve celebrar a Páscoa? Número 1, livre-se das suas velhas práticas. Número 2, reconheça o valor do sacrifício feito por nós. Reconheça o valor do sacrifício que foi feito por você. Foi por você.
foi por amor. Então, por favor, valorize mais isso. A Paula aqui no momento de ofertas, leu o texto de João 3,16. Irmãos, para muitos de nós, devolver dízimo é um parto. Ai, porque vai faltar, porque eu não vou conseguir devolver, não vou conseguir pagar minhas contas. É um parto. Diante de tudo que Jesus fez por nós, o que é 10% do nosso orçamento, povo de Deus? Ai, pastor, eu não consigo orar de manhã, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo ter 10 minutos para falar com Jesus. Irmão, diante do que Jesus fez por nós, o que é o seu devocional de 15 minutos, meia hora? Ai, pastor, eu não consigo perdoar, porque aquela pessoa me machucou muito. Irmão, diante do perdão que Jesus operou por você na cruz, o que é esse perdão para essa pessoa que te ofendeu? Pastor, eu não consigo servir porque minha agenda é muito lotada. Eu trabalho, eu estudo, eu tenho família, eu tenho filhos. Irmão, diante do sacrifício que Jesus fez na cruz, o que é você dedicar 2, 3 ou 4 horas da sua semana para servir ao Senhor? Amando o próximo, evangelizando, orando por pessoas, servindo na sua comunidade local. A gente precisa reaprender a valorizar o que Jesus fez por nós. O versículo 7 de 1 Coríntios 5, a parte B, diz que Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo morreu por nós. Isaías 53, 4 e 5. A palavra vai dizer que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ah, irmão, o que é o nosso sacrifício perto disso aqui? Primeira João capítulo 2 e verso 2. A palavra diz: Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas Ele também é a propiciação pelos pecados de todo. Jesus morreu por todo mundo. João 3,16, Deus amou o mundo, todas as pessoas. Jesus é o perdão pelos pecados de todos. Pastor, então por que os homens não desfrutam disso? As pessoas não desfrutarem do perdão de Deus não nega a eficácia do perdão. As pessoas não desfrutarem do perdão de Deus só demonstra o quanto o ser humano é incrédulo, rebelde e quer viver a sua própria vontade. Pastor, se Deus amou por todo mundo, por que o mundo está se acabando em guerra? Porque as pessoas não recebem. Porque as pessoas não reconhecem. Porque as pessoas não se inclinam e não se rendem a esse sacrifício perfeito. Então, quer celebrar a Páscoa? Reconheça o valor do sacrifício feito por você. Em terceiro e último lugar, a gente deve celebrar a Páscoa com celebração, livres da maldade e também da imoralidade. 1 Coríntios 5 e verso 8, diz o texto: façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia. Diga isso comigo: a maldade e a malícia me fermentam. Não é essa palavra.
Agora eu lembrei. Diga isso comigo: a maldade e a malícia me influencia. Me influencia a quê, irmãos? Me influencia a eu ser uma pessoa vaidosa, a uma pessoa cheia de si, a uma pessoa amante dos meus próprios desejos, a ser uma pessoa carnal. A maldade e a malícia vai me inchando, igual o fermento incha a massa. Então Paulo está dizendo, a Páscoa era uma festa que o pão deveria ser sem fermento. Então Paulo está dizendo assim, já que vocês vão celebrar a Páscoa, livra de uma vez de tudo que é fermento aí na sua vida. A aplicação é muito simples. Qual é o fermento que você carrega com você? Qual é o fermento que acompanha a sua trajetória de vida, que te impede de viver a vontade de Deus? Qual é ele? É a malícia? É a maldade? É a falta de perdão? É o ódio que você tem pelas pessoas? É o desejo de vingança? É a cobiça? É o desejo? É o egocentrismo? Você é muito vaidoso? Você é muito egoísta? Qual é o fermento que te acompanha? Paulo está dizendo aqui, livre-se dele. Celebrar a Páscoa é se livrar do fermento velho. Sejam puros, verdadeiros e sinceros. Eu estou caminhando para o final, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 3. E eu gostaria que você lesse esse texto. 1 Tessalonicenses 4, 3. 1, 2, 3. Irmãos, qual é a vontade de Deus? Eu vou perguntar de novo. Qual é a vontade de Deus para nossas vidas? A nossa santificação. Só que olha o finalzinho do versículo. A santificação só acontece quando a gente se livra da imoralidade ou da prostituição. A gente tem que se livrar disso. Tudo que é imoral na nossa vida, irmãos, não tem que ter espaço. Tudo que é imoral. E o que é imoral para você? A internet é imoral? Algumas pessoas são imorais, despertam em você a imoralidade? Algumas conversas despertam em você a imoralidade? Aquilo que você vê desperta em você a imoralidade? Sabe o que Paulo está dizendo? Livre-se disso rápido. Jesus chegou a ensinar que é melhor a gente entrar na vida com um dos olhos do que com os dois a gente ir para o inferno. Jesus falou, se o meu olho me faz pecar, é melhor que eu arranque. Jesus está falando sobre imoralidade. O que há em mim que atrai a imoralidade? Eu preciso arrancar. Eu preciso tirar. Porque isso é fermento, isso está me atrapalhando. Eu quero terminar, irmãos, lembrando a você o tema dessa mensagem. Diga comigo, em 7 dias, muita coisa pode acontecer. Irmãos, alinhado ao propósito de Deus, em 7 dias, Jesus executou o plano perfeito. Em 7 dias. E eu quero lançar um desafio para você aqui nessa manhã. Que desafio é esse? Irmão, se sujeite, se alinhe e obedeça completamente o que Jesus já te revelou por 7 dias. Talvez muitos de nós estamos fazendo planos de viver uma vida santificada durante um mês, durante um ano. Não, esse ano de 2024 eu vou ser mais santo, eu vou ser mais isso, eu vou ser mais aquilo. O lance aqui é um outro desafio. O lance é, proponha no seu coração, desconstruir os argumentos, as justificativas. Proponha no seu coração aceitar viver completamente a vontade de Deus, sem restrição,
e sem desculpa nenhuma durante 7 dias. Eu quero lançar esse desafio para você. Daqui a 7 dias a gente vai estar aqui de volta celebrando a ceia do Senhor. E eu quero te propor esse desafio, porque veio isso no meu coração. Que nesses 7 dias, você se abra completamente. Mas presta atenção nisso. Não arrume nenhuma desculpa para deixar de fazer o que Jesus já te revelou, já te mostrou, já falou que é vontade dele para a sua vida. Em 7 dias. Porque em 7 dias, irmãos, pode acontecer uma revolução espiritual na nossa vida, que vai afetar todos os outros dias da nossa história aqui na terra. 7 dias foi suficiente para Jesus obedecer completamente à vontade de Deus e executar o plano perfeito da redenção que repercutiu por toda a eternidade. 7 dias pode revolucionar a nossa vida. Jesus fez isso. Pastor, isso é papo de coaching? Não, irmão, é papo de Bíblia. Eu estou estudando a Bíblia com você. A última semana de Jesus que a gente viu aqui, aconteceu tantas coisas em 7 dias. Por que na nossa não pode acontecer? Se você me perguntar por que aconteceu na vida de Jesus, eu te dou um bom motivo. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. A obediência integral de Jesus atraiu e fez ele viver tudo que ele viveu. Se nós pararmos com as desculpas, se nós pararmos com as implicâncias, se nós pararmos com a transferência de responsabilidade, eu tenho certeza que 7 dias é suficiente para Deus marcar a nossa história e a gente nunca mais ser os mesmos, irmãos. Em 7 dias se proponha a orar a Bíblia, a orar como você nunca orou, a ler a Bíblia como você nunca leu. Em 7 dias se proponha a amar as pessoas como você nunca amou, a perdoar as pessoas como você nunca perdoou. Em 7 dias se proponha a contribuir com generosidade, não ser avarento, apegado ao material. Em 7 dias se proponha a visitar alguém no hospital, se proponha a evangelizar. Em 7 dias se proponha a rever a sua alimentação, que Deus já tem falado com você. Em 7 dias se proponha a começar a se movimentar, ter atividade física. Em 7 dias se proponha a fazer o que Deus já te falou e você ainda não fez. 7 dias. E domingo que vem a gente vai voltar aqui para celebrar o que Jesus fez, para ceiar com Ele e dizer: Senhor, muito obrigado. O Senhor marcou a minha vida, o Senhor marcou a minha história, o Senhor mudou o curso da minha vida. Jesus é o cordeiro sacrificado, mas Ele também é o cordeiro digno. Ele está preparando um povo que vai adorar Ele em espírito e em verdade. Ele está unindo todas as culturas, todas as línguas, povos e nações que vão se prostrar diante dEle e derramar o seu amor diante do Cordeiro que é digno. Páscoa é adoração, Páscoa é celebração do poderoso amor de Deus que está atuante para salvar o seu povo. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Deixa na primeira imagem, isso, por favor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não fica triste com o que eu vou te perguntar, não. E se essa fosse a sua última semana de vida? E se essa fosse a sua última semana de vida? O que você faria dessa última semana? Jesus, na sua última semana de vida, Ele participou, Ele viu, Ele fez parte
de um plano revolucionário que mudou a história da humanidade. E se essa fosse a nossa última semana? Seria uma última semana cheia de desculpas de novo? Cheia de pretextos? Cheia de transferência de responsabilidade? Jesus nessa Páscoa está falando com muitos de nós aqui, irmão. E quer a gente aceite ou não, a realidade é essa. Quer a gente acredite ou não, Jesus ressuscitou. Mas só há ressurreição onde primeiro houve morte. Jesus disse que se o grão de trigo caindo na terra e não morrer, ele não pode dar fruto. Mas se o grão de trigo caindo na terra morrer, ele pode dar muito fruto. Sabe por que nós ainda não frutificamos o suficiente? Porque nós ainda não morremos. Nós ainda estamos apegados à nossa vida. Nós ainda queremos fazer a nossa vontade. Nós ainda queremos teimar e dizer e ensinar para Deus como Ele trabalhar na nossa vida. E se essa fosse a nossa última semana de vida? Querido Deus e Pai, eu te agradeço. Te agradeço porque a sua palavra, ela é viva e eficaz. Te agradeço porque ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra não volta para ti vazia. Antes, ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Senhor, nós pedimos que esta palavra cumpra todo o propósito para o qual o Senhor a enviou. Que esta palavra, Senhor, ela nos desafie, nos confronte, mas também nos encoraje a viver a vida que o Senhor planejou para nós. Jesus, queremos viver a ressurreição. Queremos viver o poder da ressurreição, mas nós sabemos que não há ressurreição onde não houve morte. Por isso o Senhor nos ensina a rendermos a nossa vontade completamente ao Senhor. Nos ensina, Jesus, a andar como o Senhor andou, a amar como o Senhor amou, a perdoar como o Senhor perdoou, a servir como o Senhor serviu. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir toda a sua vontade e a nos livrar de todo o fermento velho. Nós nos livramos nesta manhã de tudo aquilo que é fermento, de tudo aquilo que fermenta a massa, que incha, enche de orgulho, incha cada um de nós de vaidades, incha cada um de nós, que nos faz nos apegar às nossas próprias vontades. Senhor, nós livramos-nos do fermento velho e queremos ser uma nova massa, Senhor. Queremos reviver a realidade do novo nascimento. Queremos celebrar a alegria da salvação. Queremos, Senhor Jesus, desfrutar da verdadeira intimidade e comunhão que há em Ti, Senhor. Por isso, vem sobre nós, vem sobre a Tua igreja. Neste domingo de Páscoa, nós pedimos, Senhor, passa sobre nós, visita-nos, reaviva-nos, reacende-nos. Oh Deus, nós clamamos,
torna-nos dar a alegria da salvação. Nos arrependemos e pedimos, Senhor, acende em nós a chama do primeiro amor. Devolve-nos a este lugar de intimidade, a este lugar de comunhão, a este lugar de santidade, porque o Senhor é a nossa Páscoa. O Senhor é aquele que nos santifica, que nos lava, que nos perdoa. Jesus, que esta seja a nossa realidade, que esta seja a realidade da sua igreja nos próximos 7 dias. Senhor Jesus, eu peço, marca a história desses que assumiram um propósito de 7 dias deixarem de dar desculpas. Marca a história, Senhor, desses que assumiram um propósito de em 7 dias obedecer incondicionalmente a sua vontade. Marca a história, Senhor, desses que assumiram um compromisso de em 7 dias deixar de darem pretextos. Marca a nossa vida, marca a nossa vida, e cumpre a tua boa vontade sobre nós, Senhor. Esta é a nossa oração, este é o nosso pedido, e nós fazemos isto em nome de Jesus, amém. Se você pode erguer as suas mãos e agradecer ao Senhor. Obrigado, Jesus. Se você pode agradecer pelo sacrifício perfeito. Obrigado, Senhor. Somos gratos a Ti, Jesus. Obrigado pelo Teu sacrifício. Obrigado pela Tua obra perfeita na cruz. Te adoramos, Te exaltamos. Vamos adorá-lo. Um plano para salvar, um pacto para selar.